Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gerry, professor de Geografia. Estou aqui do lado com um grande amigo, o professor Nani, de Biologia, amigo de longa data. Longa data é uma convivência bastante pacífica, né, Nani? Bem assim, Nossa, agradável e agradável. produtiva, né? Muito. Galera, um grande prazer estar aqui com o professor Gerry. Como ele já mencionou, somos amigos não só de trabalho, como fora também dos estúdios aqui da Sala do Saber. Isso mesmo. Minha mãe sempre dizia, eu acho que já falei isso para vocês de outra oportunidade, que viver é difícil, conviver passa a ser mais difícil ainda. Nossa, Não é? com certeza. E aí, é natural do ser humano, né, Nani? O conflito. É. É natural do ser humano, o debate, né? E às vezes o conflito, o debate, eles ficam mais acentuados, né? Ficam mais acentuados e as divergências podem falar mais alto do que as convergências. Justamente. E o que pode levar ao conflito, à dificuldade de relacionamento, inclusive político, não é isso? E é justamente um momento de guerra, e esse é o nosso tema da nossa aula, né? O conflito na Ucrânia e seus impactos globais. Na nossa primeira parte, a gente vai gravar, né, logo um segundo vídeo, uma segunda parte, nós vamos falar sobre hoje impactos ambientais. Posteriormente falaremos de impactos humanos e dos impactos dentro da geopolítica. Isso E o mesmo. Nani usou uma palavra que é interessante, marca bem essa questão do conflito. Lembrando, gente, que o ser humano, ele tem um conflito desde a sua pré-história. É natural do ser humano esse embate, esse conflito, né? E a palavra é divergência. Então, essa divergência de ideias, a divergência pode ser econômica, a divergência pode ser social, a divergência pode ser religiosa, pode ser uma divergência étnica também, que leve, por exemplo, a um conflito. Nesse caso aqui, a um conflito armado, um conflito bélico. Então, quais seriam as principais causas desses conflitos, né? Quando nós falamos em conflitos, nós falamos em guerra. Então, pode ser uma divergência econômica, né? Uma divergência econômica. O casal vai bem quando a economia vai bem também. Quando tem um problema econômico, as relações se estremecem. Imaginemos entre nações, entre países. Pode ser uma divergência política, não é? Pode ser uma divergência étnica, pode ser uma divergência religiosa. Olha quanta motivação para que os países possam conflitar, entrar em conflito. E pode ser também uma divergência ambiental, que é justamente aquilo que nós vamos conversar hoje. Quais seriam os principais impactos ambientais nesse momento de guerra? E não só na guerra, né? Durante a guerra, mas principalmente no pós-guerra. E como seria essa questão ambiental antes dessa guerra? O que se discutia, por exemplo, no mundo? A discussão que envolvia os noticiários, e vocês estão atentos a isso, é justamente essas questões ambientais do desenvolvimento sustentável. Não é? Era manter a atividade econômica vigente, mas com racionalidade. Ou seja, consumir hoje sem comprometer o padrão das próximas gerações. Então, o desenvolvimento sustentável estava muito falado, muito difundido e começando a ser praticado. Qual o problema? Uma ruptura agora. O que a gente percebe bastante é que, de fato, parecia que o mundo caminhava para uma harmonia. Uma harmonia ecológica, a população mudando alguns conceitos, pelo menos os mais jovens dos países de maior esclarecimento intelectual, porque a gente sempre diz que ter mais conhecimento científico nem sempre significa ser um povo mais organizado, né? Mas pelo menos o mundo ocidental, que se determina como dominante, a Europa Ocidental e em especial também a América do Norte, os Estados Unidos e o Canadá, então parecia que os jovens eles estavam mais envolvidos com esta... Estão, pelo menos mais jovens, estão mais envolvidos com essa demanda ecológica, porque quem é jovem, como diz o Gerry, viver em harmonia, e os jovens sempre têm uma preocupação com o futuro, porque se é uma coisa que jovem geralmente tem,
é futuro. E muitos governantes, às vezes, já estão numa idade muito avançada, parece que a sua preocupação ela é mais agora, né? O presente, o futuro parece algo muito distante de um governante de quase 80 anos. Então, o que a gente observava parecia que a sociedade estava se planejando para uma sociedade de consumo mais consciente, utilização de energia, que é fundamental. Nós estamos aqui graças à energia, Sim. certo? Mas uma energia mais sustentável, mais renovável, mais limpa. E, de repente, parece que alguns países não se organizaram, não se preocuparam para uma eventual crise como essa. Sim. E é interessante perceber de que essa história de questões ambientais ou da preocupação ambiental não é nova, né? Uhum. Ela acontece desde a década de 70. Então nós temos um despertar ecológico na década de 70. Lembrando um pouquinho, puxando pela memória, até o Clube de Roma. O Clube de Roma foram lá 10 ou 12 países mais ricos do mundo que se reuniram e pagaram uma pesquisa, né? E essa pesquisa era para saber quanto tempo o planeta duraria se nós estivéssemos no padrão de consumo como os países ricos têm. Isso. E qual foi a conta? 100 anos. O planeta duraria 100 anos. Tanto que foi editado, né, foi publicado um texto chamado O Limite do Planeta. 100 anos. Então, a partir da década de 70, junto com a ONU, num braço esticado da ONU chamado PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, nós começamos a discutir as questões ambientais, desde a primeira reunião lá em Estocolmo. Porque você vê que antes da década de 70, parecia que os recursos ambientais para a população era infinito. Você pode observar que a própria colonização que o Brasil teve, eu estou falando de uma era moderna, do sul do país, era desmatar para plantar. Sim. Então as pessoas não tinham uma preocupação de se manter reservas, para se ter equilíbrios ecológicos, não ter pragas agrícolas, tendo os corredores da biodiversidade, o controle da chuva. Não tinha essa preocupação porque achavam que os recursos eram infinitos. Mas a partir da década de 70, alguns países mais ricos começam a perceber que naquele sistema de consumo não ia aguentar. Só que aí nós temos um detalhe importante também, a gente não pode esquecer, né? Que em 1972 nós tivemos aquela conferência de Estocolmo. Então nós temos os países chamados zeristas e os países que querem crescer a qualquer preço, a qualquer custo. Sim. Os zeristas são os países ricos, que propõem o crescimento zero em prol do meio ambiente. Sim. Mas o crescimento zero era para os pobres, ou seja, eu cresci degradando. E você agora fica assim. Isso, então não cometa o mesmo erro que nós cometemos. Então vamos combinar? Não. Os países pobres levantaram, o Brasil estava nessa reunião também, a China também esteve, não. Nós queremos crescer a qualquer preço e a qualquer custo. E foi o que aconteceu de fato, recebendo as indústrias sujas. Sim. A China é um exemplo clássico, né? Ela cresceu, hoje é a segunda maior economia do mundo e é um dos maiores poluidores do mundo também. Nossa. Mas de 70 para cá, muito foi discutido. Sim. Né? E nessas discussões, muita coisa foi avançada. Então nós estávamos chegando e caminhando para que as coisas de fato se concretizassem. Como você disse bem, estamos quase que criando uma certa harmonia, um Sim. consenso sobre a necessidade de você crescer, né, economicamente falando, mas ainda mesmo assim preservar o meio. E essa preocupação aí passa a ser para aquele grupo G20. Você vê que os mais pobres mesmo, gente, não houve essa preocupação com eles. Mas aí, engraçado, nós tínhamos uma preocupação de grupo, né? Aí o que acontece a partir dessas guerras, desses conflitos? O grupo se desfaz e você tem um pensamento cada vez mais individualista. Com certeza. Então vai ressurgindo e vai, na verdade, emergindo cada vez mais o nacionalismo entre as nações. Então aquilo que a gente ia resolver coletivamente, talvez eu possa fazer agora individualmente. Então a ideia de globalização começa a ruir. Começa a ruir. Ou seja, a globalização hoje entra em xeque. O que era, portanto, uma integração passa a ser agora uma desintegração. O mundo unido passa a ser cada vez mais desunido. E o problema é que era uma globalização de troca, de simbiose. Sim. E você vê que agora existem alguns que estão numa dependência tão grande economicamente, energeticamente, que não pode se revoltar com uma invasão dessas. Por quê? Porque essa integração, ela na verdade, era uma dependência disfarçada para alguns países, né? E essa dependência hoje ficou muito evidente. Com essas questões, por exemplo, energéticas da Ucrânia,
energéticas aí da Rússia, né, que são expoentes na venda desses produtos. Como nós já estávamos conversando, esses embargos econômicos não é tão verdadeiro, porque os países não podem, de repente, se rebelarem contra a Rússia, sendo que depende de matriz energética, é justamente a Rússia que fornece. E outra, uma mudança de matriz energética leva anos. Não vai acontecer daqui a alguns meses, não. E é uma coisa que tem que ser pensado, programado, né? Ou seja, envolve muito dinheiro. Então, eu não posso pensar no meio se eu não pensar no homem também. Com certeza. Porque o princípio do desenvolvimento sustentável é isso. Eu colocar o homem no centro. Porque eu não posso convencer a pessoa a não cortar uma árvore se ele só tem aquela árvore como fonte de energia. Com certeza. Eu não posso convencer a pessoa a não matar o animal se ele se alimenta daquele animal. Com certeza. Então é aquele tripé, né? É uma economia viável, é um social justo e é um meio equilibrado. Sim. Então nós temos aqui no ambiente alguns impactos importantes, né? Nós começamos aqui pelo impacto, pela poluição. Vou dar agora um bombom Ferrero Rocher, hein? Para quem lembrar qual é o conceito de poluição. O Nani não vale, meu diretor também não vale, que ele já sabe. Poluição, o que é? Pensa um pouquinho, pensa comigo, poluição. Ou melhor, o que é um poluente? Fica mais fácil para você. Mas quantitativo ou qualitativo? Aí, ó, o Nani já deu a ideia. Poluição, poluente, é uma substância no lugar errado ou na quantidade errada. Isso. Então, uma substância na quantidade errada ou no lugar errado. CO2 não era um problema, mas quando você aumenta a emissão de CO2 na atmosfera, o que era efeito estufa virou aquecimento global, virou um problema. O petróleo nunca foi um problema, desde que ele esteja no subsolo. Mas o petróleo boiando no mar é uma substância no lugar errado, aí virou um poluente. Então nós temos aqui a poluição, também relacionado a esses conflitos bélicos. De que ordem, professor? Então nós temos a poluição, por exemplo, do ar, não é? Nós temos a poluição da água, elemento vital para a vida humana. Nós temos a poluição dos solos, lembrando que a Ucrânia tem o solo mais fértil do mundo, que é o Chernósil. Nós do Brasil temos o segundo mais fértil, né, que é o latossolo roxo. Então nós temos a poluição do ar, a poluição da água, a poluição dos solos. E aí o Nani pode falar com muito mais propriedade, por exemplo, alguns probleminhas relacionados a essa poluição. Quando você fala em poluentes, né, então tudo aquilo que causa algum tipo de dano ao ambiente, automaticamente causa dano aos seres que ali vivem. Exemplo, nós. Porque o ser humano sempre busca a sua sobrevivência. Você observe que a primeira ciência que a humanidade cria, desde o período da pré-história, é uma ciência de subsistência. Né? Vou ali, exploro, acaba e vou para outra região. E assim eram os seres humanos nômades. Até que ele começa a perceber o ciclo da chuva, o ciclo daquela planta, que a semente brota, aquele animal que ele carrega junto com ele, põe um cercado, serve de carne, fornece leite. Então começa a ter uma observação mais técnica. Lógico, é inegável, eu sempre digo isso, Jerry, que você dizer que ser ecológico, sou contra a utilização dos recursos naturais. Gente, ninguém quer chegar em casa, cortar uma lenha, despeloncar um pescoço de um frango para começar a fazer um almoço. É muito mais fácil comprar a asinha já congelada, põe no micro-ondas, aperta ali alguns minutos, está pronto. Óbvio que esse mundo moderno trouxe para nós uma qualidade de vida. Por isso que a Europa hoje é tão dependente do gás russo. Por quê? Calefação, aquecimento. Você vê que as pessoas não sofrem mais de inverno na Europa. Sofrem mais da Serra Gaúcha catarinense do que da Europa. Por quê? Porque, na verdade, hoje tem calefação, tem tudo aquecimento, roupas confortáveis que fazem com que as pessoas consigam ter uma qualidade de vida melhor. Esta Europa sofrida é quando chegou ao Brasil. Um período de imigração do europeu para cá, é que eles traziam essas informações e que muitos descendentes até hoje têm. Mas esse poluente, como o Jerry diz, ele é um poluente qualitativo ou quantitativo? Biodegradável ou não biodegradável? Porque todo poluente que é chamado de quantitativo, ele é biodegradável. Porque ele simplesmente, ou a sua quantidade está ocasionando o problema. Poluição do ar seria uma poluição.
A radiação seria a poluição dos 3 níveis: do ar, da água e do solo. A gente bebe água, a gente respira, a gente come o que o solo produz. O homem é sempre o último numa cadeia alimentar a acumular maior percentual de poluentes. A gente chama isso na biologia de último nível trófico. Sempre, quanto mais distante do produtor, o produtor é quem produz a molécula, é quem faz a fotossíntese. Então, por exemplo, um poluente no rio, o peixe vai se contaminar? Vai. O peixe maior que consumiu esse peixe menor vai se contaminar? Mas onde vai parar a contaminação maior? No homem, que tem inclusive um ciclo de vida maior. Por exemplo, um poluente no solo não vai dar tempo de desenvolver uma mutação e um câncer no boi, porque eu vou matá-lo antes, para poder fornecer carne. Mas esta carne contaminada vai parar na espécie humana. É ela quem vai consumir e é ela quem vai literalmente ter essa maior concentração de poluentes. Nesse tipo de poluição que uma guerra, que uma invasão bélica dessa pode ocasionar, imagine você a quantidade de míssil, a quantidade de chumbo, a quantidade de substâncias utilizadas nesses explosivos que está sendo impregnado neste solo tão fértil, que é o grande exportador de trigo. Pode ter certeza que muitos dos pães que o mundo consome virá desse trigo contaminado. Não dá para você ter uma dieta absolutamente orgânica. Eu costumo dizer isso com as pessoas. Se todo mundo fosse comer um alimento orgânico, pouca gente comeria, porque a produtividade depende de fertilizantes. Mais um problema que o mundo depende da Rússia, que é o grande fornecedor de fertilizantes, inclusive para o Brasil, a nível de controlar o pH do solo. Então, se nós estamos tendo esse armamento na Ucrânia, essa derrubada de mísseis, isso do solo, com a chuva, vai para os lençóis freáticos, acaba atingindo as nascentes, acaba atingindo os rios, os animais que ingerem esta água, inclusive o ser humano. Agora, você imagina o problema ainda da radiação. Porque a Ucrânia, da antiga União Soviética, você falou da Guerra Fria muito bem, ela é sim a maior usina nuclear desativada depois do acidente de Chernobyl. Ô Jair, por gentileza, quando que você consegue recordar em que ano que foi de fato o acidente de Chernobyl? Já que ele pega o professor de uma perna ferrou curta. Agora. Para sacanear o professor? Tô sendo o meu Google aqui, senão eu ia olhar no Google. Mas o ano era assim, eu lembro que eu era muito novinho, né? Eu ouvi falar, porque eu era muito novo ainda. Estava na escola. É, sim. Foi na década de 1900, década de 80. Se não me falha a memória. Eu estava na educação infantil. Foi 86. Eu já estava no fundamental. Não, eu tava saindo do pré para entrar no fundamental. Mas foi 1986. Parece que essa preocupação, você como professor de geografia e de geopolítica, ela voltou? Sim, voltou forte. Por quê? Porque agora, nessa perspectiva das questões energéticas, e nós começamos a falar sobre as conferências ambientais, há uma tendência para você, né, deixar de lado os combustíveis fósseis e colocar em prática as fontes renováveis. Mas agora, nessa necessidade, nessa dependência energética de um país só, que vai oferecer energia para quase a Europa Ocidental toda, está ressurgindo agora as políticas de reabertura das usinas nucleares. Inclusive a Alemanha, né? E a usina nuclear é excepcional, porque ela é 100% limpa, mas ela é muito cara e perigosa. Sim. Porque ela pode ser utilizada para fins bélicos, né? Para fins energéticos e até mesmo para a saúde ela pode ser utilizada. Né? Não, a partir da descoberta das energias nucleares é que se descobriu hoje a radioterapia. Mas imaginemos um cenário, então, agora, né? Um bombardeio, por exemplo, nessa usina desativada que é Chernobyl. Mas a radiação permanece por anos e anos e anos. É uma radiação controlada. Com bombardeio ali, pode novamente, né, aparecer essa radiação, não só na Ucrânia, mas em toda a Europa Ocidental. Então imaginemos agora, Nani, quais seriam os problemas advindos dessa radiação? Diretamente, vem com o professor daqui um pouquinho. Quando eu falo, por exemplo, em radiação em nós, né, além de problemas assim diretos, eu vou pegar aqui, olha, imagine você aqui o fígado de uma pessoa, porque tudo aquilo que você consome, o fígado é a glândula que filtra o teu sangue. Então ali é que é purificado. A gente diz que o fígado é o detoxicador
do sangue, o que limpa o sangue. Então, eu vou pegar aqui uma célula hepática. Vamos imaginar aqui, ó, uma célula hepática. Células hepáticas nós chamamos na biologia de hepatócito. Então, vou colocá-la aqui. Ó, ela aqui, ó. Uma célula hepática, um hepatócito. E aqui está o núcleo da célula. Onde está o cérebro da célula? É, onde está a receita do ser vivo. Dentro do núcleo, eu tenho uma molécula que traz todas as suas informações, que é a molécula do DNA. Você vê que essa é uma descoberta tão fantástica na biotecnologia, que hoje nós temos um sistema de vacinação graças à descoberta dessa molécula. Agora, olha só o que é um DNA e o que uma radiação pode promover. Eu vou retirar isso aqui, ó. Acompanha o Nani. Vou colocar essa molécula para cá. Ó, é um filamento duplo, tá? Em forma de espiral. E eu vou cortar um pedacinho dele só para você ver o que é uma molécula de DNA. É algo simples, mas de uma importância gigantesca. Vou para um zoom aqui. Ô, Jerry, ó, uma aulinha de biologia, tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Então, aquela molécula é formada de um ácido fosfórico ligado a um açúcar que tem 5 átomos de carbono, que é uma desoxirribose, ligado a uma base nitrogenada, que é a timina. Tem essa ligação com outro ácido fosfórico, através da ligação chamada ligação fosfodiéster, mais um açúcar e a base nitrogenada citosina. Isso aqui continuaria, tá? Eu peguei um pedacinho só, e como é uma fita dupla, vou colocar para cá, ó. Adenina, aqui a ligação está no sentido contrário, a gente chama de antiparalelo. Mais uma vez aqui 3 pontes de hidrogênio, a guanina. Tá, muito bem. O que eu quero que você entenda, isso aqui continuaria para cá, isso aqui continuaria para lá. Esses pedaços do DNA é o que nós chamamos na biologia de gene. Para eu produzir insulina, eu tenho que ter o gene, que é a receita da produção da proteína insulina que o pâncreas, a célula beta do pâncreas, produz. A radiação pode alterar esta sequência, que é o código da vida. É o código genético, ele é universal, porque desde um vírus, uma ameba, um protozoário qualquer, um fungo, uma alga, uma planta, um animal, um ser humano, todos utilizam as mesmas moléculas, que é o código genético universal. Se eu comer a carne do boi, tem o DNA do núcleo do músculo do boi. Eu uso aquelas moléculas chamadas de nucleotídeos e monto o DNA do meu espermatozoide, que vira meu filho. Olha, eu incorporo o material genético de um outro ser vivo no meu para produzir um outro ser vivo que é o filho. Este código genético universal, esta é a prova biológica que nós somos descendentes de um mesmo ancestral no planeta. Existia um bloco de células há 2 bilhões de anos que foi evoluindo, evoluindo, deu toda essa diversidade de vida. Só que isso daqui pode ser modificado por radiação. E muito. Esta modificação pode promover um gene que faz as células se multiplicarem loucamente. O que a gente diz de tumor, popularmente, o que a ciência chama de neoplasia. Se essa neoplasia para naquele órgão, ela é uma neoplasia benigna. Porque não existe câncer benigno, câncer maligno. Todo câncer é maligno. Eu tenho tumor benigno e tumor maligno. Se o tumor é benigno, é porque está paralisado naquele órgão. Agora, se aquele tumor está jogando células na corrente sanguínea, eu digo que ele se encontra em metástase. E essas células malignas podem se multiplicar em qualquer outra região do corpo. O teu corpo inteiro é irrigado pelo sangue. E aí pode surgir tumores em outras áreas. Curou daqui 6 meses, parece que aparece em outro lugar. Você imagina a quantidade de crianças com leucemia. Você imagina a quantidade de pessoas que terão câncer de estrutura óssea, câncer hepático, câncer do sistema nervoso, e como isso não pode propagar para as próximas descendências. Nós poderíamos ter, de fato, gerações doentes, gerações que terão deformidades quanto à sua formação genética por um grande vazamento nuclear. Isso pode ocasionar uma tragédia humanitária muito maior do que foi o acidente de Chernobyl ou da pequena parcela que teve do Césio de Goiânia no Brasil também. Ok? Então, esses impactos ambientais são muito mais sérios do que nós imaginamos. Jerry, por gentileza. Então, gente, como disse muito bem o professor Nani sobre as questões da radiação, você vê
A intenção da nossa aula é justamente isso, né? Dizer que em função de um conflito, de uma ruptura, nós estamos voltando àqueles velhos problemas que nós tínhamos no passado. Que nós estamos quase que superando. O medo voltou. Né? Nós estamos quase que superando esses problemas ou tentando resolver esses problemas, né, para um futuro próximo. E talvez nós estamos aí quase que, né, retomando alguns deles, como por exemplo essa perspectiva nuclear. Se a gente estava diminuindo a atividade nuclear, passa a aumentar agora. E eu não sei, com essa questão do petróleo, se a gente vai agora ter condições de fato, investir maciçamente nas fontes renováveis ou vamos depender ainda dos combustíveis fósseis. Particularmente, eu acho que vai ter que dar um tempo nessa... A preocupação agora vai ser energética. Porque se você pensar bem, o Ocidente ele abdicou do mercado para pensar na segurança. E quando você pensa na segurança, não abre mais espaço agora para essas perspectivas de questões ambientais. Sim. A emergência é maior, né, na questão da segurança, na questão bélica, ou até mesmo no nacionalismo, ou seja, voltar-se a questão ambiental fica para segundo plano. Fica para segundo plano. Fica. Mesmo porque é mais fácil você ouvir falar de uma crise econômica e de uma crise ecológica, né? Pois é, com certeza. É engraçado que o conceito de ecologia, oikos, vem do grego casa, né, que quer dizer estudo da casa. Isso. E economia quer dizer administração da casa. Mas como é que eu posso administrar uma casa que eu não conheço? Então, ou que eu estou destruindo. É verdade, porque eu só posso mudar aquilo que eu conheço, né? E infelizmente é uma tendência agora você deixar para segundo plano as questões ambientais e pensar nas questões estratégicas, que envolve, por exemplo, a segurança nacional. Gé, foi fantástico. Foi muito bom. A gente está todo vacinado. Esperamos vocês próximo, né? Para a nossa segunda parte 2. Você gostou? Curte aí, compartilhe com seus amigos. Olha a página da nossa Sala do Saber. Dá uma força. Dá um like aí, ó. Dá um like para nós. Beleza? Até mais. Um abraço.